Em maio de 1997, o interior do Rio Grande do Norte testemunhou um dos massacres mais brutais da história criminal brasileira. Em apenas 2 dias, um homem transformou pequenas cidades pacatas em cenários de terror absoluto. 14 pessoas perderam suas vidas pelas mãos de Genildo Ferreira de França, conhecido como Neguinho de Zé Ferreira, um nome que se tornaria sinônimo de fúria, vingança e destruição. O que começou como rumores sobre sua sexualidade terminou em um banho de sangue que chocou o país inteiro. Armado com precisão militar e sede de vingança, Genildo executou metodicamente cada pessoa que considerava responsável pela destruição de sua honra. Não havia piedade em seus olhos, apenas a frieza calculista de quem havia perdido tudo e decidido levar consigo todos aqueles que julgava culpados por sua desgraça. Genildo Ferreira de França nasceu em Santo Antônio dos Barreiros, Rio Grande do Norte, em 1970. Sua trajetória inicial não sugeria o destino sombrio que o aguardava. Ex-militar do 7º Batalhão de Engenharia de Combate em Natal, onde serviu até janeiro de 1990, Genildo desenvolveu uma perícia letal com armas de fogo, sendo reconhecido como um excelente atirador. Essa habilidade, adquirida para servir seu país, se tornaria a ferramenta de sua vingança pessoal. Casado 2 vezes e pai de 3 filhos, Genildo aparentava levar uma vida comum no interior potiguar. Porém, por trás da aparente normalidade, escondia-se um temperamento explosivo e imprevisível. Pessoas próximas relatavam suas frequentes explosões de raiva, momentos em que proferia ameaças de morte contra aqueles que o contrariavam. Era um homem que guardava rancores e não perdoava ofensas, características que se intensificariam após os eventos traumáticos que moldariam seu destino. Em 1995, a vida de Genildo foi devastada por uma tragédia que mudaria completamente sua perspectiva sobre a existência. Seu filho Yuri foi atropelado e morto por um motorista de táxi, um acidente que deixou o pai completamente transtornado. O que tornava a situação ainda mais insuportável era a completa impunidade. O motorista responsável pela morte de seu filho nunca foi punido pela justiça. Esse evento traumático marcou o início da deterioração mental de Genildo. A dor da perda de um filho, combinada com a sensação de injustiça e impotência diante do sistema, plantou as primeiras sementes do ódio que cresceria em seu coração. Em homenagem ao filho morto, ele abriu um bar chamado Bar do Yuri, que se tornaria sua principal fonte de renda durante 4 anos. Se a morte do filho plantou a semente da revolta, foi a humilhação pública que regou essa semente até que ela se transformasse em sede de vingança. Em setembro de 1995, Genildo e sua esposa Mônica se separaram por 1 mês. Durante esse período de afastamento, Mônica espalhou um boato devastador que destruiria completamente a reputação de Genildo na comunidade. Segundo relatos de Maria, das Dores Barbalho, Mônica inventou uma história afirmando que havia flagrado o marido na cama com Edilson Carlos do Nascimento, espalhando rumores sobre sua homossexualidade. Em uma sociedade conservadora do interior nordestino, essa acusação foi como uma sentença de morte social. O boato se espalhou rapidamente pelo bairro e as pessoas, principalmente seu sogro, Baltazar Jorge de Sá, começaram a comentar pelas costas sobre sua suposta orientação sexual. Para Genildo, que possuía uma personalidade machista típica da região, essa humilhação foi insuportável. Ele nunca perdoou a esposa por ter destruído sua reputação e, a partir daquele momento, passou a ameaçar constantemente de morte tanto Mônica quanto sua família. A honra masculina, conceito sagrado em sua visão de mundo, havia sido manchada publicamente e essa ferida nunca cicatrizou. O impacto dos rumores foi devastador para a vida de Genildo.
Seu bar, o Bar do Yuri, ganhou a reputação de ser um reduto para homossexuais, fazendo com que os clientes gradualmente se afastassem do estabelecimento. O negócio, que havia sido criado em memória de seu filho morto, faliu 2 meses antes do massacre, levando com ele a principal fonte de renda da família. Segundo investigações policiais posteriores, o bar havia se tornado um ponto de encontro para usuários de drogas, onde o próprio Genildo, que fumava maconha, acabou se envolvendo com o tráfico de entorpecentes. Quando o estabelecimento fechou definitivamente, ele vendeu o freezer e outros equipamentos, usando o dinheiro obtido para comprar armas. Quando questionado por um vizinho sobre a venda dos equipamentos, Genildo respondeu que precisava do dinheiro para fazer uma viagem com alguns amigos. Uma resposta que ganharia um significado sinistro dias depois. Os sinais de que algo terrível estava por vir se multiplicaram nos meses que antecederam o massacre. Em outubro de 1995, Genildo ligou para uma funerária e encomendou um caixão para seu próprio funeral. O caixão nunca foi entregue, mas o pedido assustou até mesmo os funcionários da funerária. Não satisfeito, ele convidou alguns amigos para cavar seu próprio túmulo. Quando os amigos chegaram à sua casa, acreditando que se tratava de uma brincadeira, ficaram tão alarmados que chamaram a polícia. Durante a busca em sua residência, os policiais encontraram e apreenderam 2 armas de fogo e 200 cartuchos de munição. Mas isso não foi suficiente para deter Genildo. Em fevereiro de 1997, apenas alguns meses antes do massacre, ele fez um segundo pedido de caixão, desta vez dizendo abertamente ao empresário que planejava se suicidar. Quando o caixão chegou, Genildo começou a rir de forma perturbadora, um riso que pressagiava a tragédia que estava por vir. Nos meses que antecederam o massacre, Genildo se tornou uma fonte constante de terror para sua própria família. Um mês antes dos assassinatos, ele teve uma discussão violenta com sua esposa, após a qual ela decidiu voltar a morar com os pais por questões de segurança. A resposta de Genildo foi aparecer na casa dos sogros durante a madrugada, acordando a todos aos gritos, ameaçando matar toda a família caso sua esposa não voltasse para casa. Uma semana depois, em uma mudança de tom aparentemente conciliadora, Genildo disse à esposa que estava preparando uma viagem, expressando o desejo de que pudesse levar ela e toda a família junto. Esse comentário, que na época pode ter parecido um gesto de reconciliação, ganha um significado completamente diferente quando analisado retrospectivamente. Era uma referência velada à viagem final que ele planejava para todos. 5 dias antes do massacre, Genildo fez uma declaração profética a um vizinho. Disse que seus detratores e devedores logo receberiam sua recompensa. Era uma ameaça clara, mas que ninguém levou a sério o suficiente para tomar medidas preventivas. O homem que havia perdido um filho, sua honra e seus meios de subsistência estava pronto para cobrar o que considerava uma dívida de sangue da sociedade que o havia rejeitado. Francisco de Assis Ramos dos Santos, amigo de 27 anos de Genildo, revelou posteriormente que o massacre havia sido planejado meticulosamente durante 1 ano inteiro. Nos dias anteriores à chacina, Genildo examinou cuidadosamente a região, estudando os melhores locais para atrair suas vítimas e executar seu plano diabólico. Ele possuía uma lista com cerca de 20 pessoas que pretendia eliminar. Algumas por lhe deverem dinheiro, outras por terem espalhado os rumores sobre sua sexualidade. 2 semanas antes do massacre, Genildo revelou detalhes de seu plano para sua amante, Valdenice Ribeiro da Silva, de apenas 16 anos. Com frieza assustadora, ele explicou que dirigiria pela cidade, matando todos aqueles que lhe devessem algo, e que a levaria como refém para que ela pudesse contar posteriormente o que tinha acontecido.
Valdenice relatou que não contou a ninguém sobre o plano, porque Genildo a ameaçou de morte caso revelasse seus segredos. O arsenal que Genildo preparou demonstrava a seriedade de suas intenções. Ele se equipou com um colete de camuflagem, uma pistola semiautomática com 2 carregadores de 15 balas cada, um revólver calibre 38 com silenciador, ambos fabricados pela Taurus, 5 caixas de munição totalizando 250 balas, uma faca de caça e uma bolsa de nylon. Era o equipamento de um soldado partindo para a guerra, não de um homem comum. A carnificina começou na tarde de 21 de maio de 1997, entre 16 horas e 18 horas, em São Gonçalo do Amarante. A primeira vítima foi Francisco Marques Carneiro, motorista de táxi que estava namorando sua ex-mulher e havia feito comentários sobre sua suposta homossexualidade. Genildo o executou com um tiro certeiro na testa, demonstrando a precisão letal adquirida durante seu período militar. Após colocar o corpo de Francisco no porta-malas de um Fiat Palio, Genildo dirigiu-se até a casa de seu amigo Francisco de Assis Ramos dos Santos, chegando lá às 18 horas. Com aparente naturalidade, convidou o amigo para um passeio e também chamou Valdenice para se juntar a eles. Questionados posteriormente sobre por que ajudaram Genildo e não aproveitaram as múltiplas oportunidades para fugir, tanto Francisco quanto Valdenice relataram que foram intimidados pelo atirador, que ameaçou matar não apenas eles, mas também suas famílias inteiras se tentassem escapar. Às 19h30, o trio chegou à casa de Elias dos Anjos Pimenta, que devia apenas 10 dólares a Genildo. Depois que Elias se juntou ao grupo, eles se dirigiram à casa do sogro de Genildo, Baltazar Jorge de Sá, o homem que havia sido um dos principais responsáveis por espalhar os rumores sobre sua sexualidade. Genildo pediu a Baltazar que os ajudasse com a entrega de uma vaca, uma mentira que levou o sogro desavisado diretamente para sua morte. Em um bosque isolado, Genildo ordenou que tanto seu sogro quanto Elias Pimenta se ajoelhassem. Então, com a frieza de um executor profissional, disparou contra ambos, eliminando 2 pessoas de sua lista de vingança. Segundo relatos de suas testemunhas involuntárias, Genildo ria freneticamente após cada execução, mas depois pedia perdão a Deus pelo que havia feito. Uma contradição perturbadora que revelava a complexidade de sua mente perturbada. Aproximadamente às 20h30, o grupo chegou à casa de Manuel Brito Marcolino, um fazendeiro com quem Genildo havia discutido anteriormente. Genildo exigiu que Marcolino parasse de espalhar rumores sobre sua masculinidade, mas agora não havia mais espaço para discussões, apenas para execuções. Eles pediram ajuda para comprar uma espingarda, e João Maria Silva de Lima, que estava visitando Marcolino, ofereceu-se para acompanhá-los. Ambos foram executados por Genildo em um matagal próximo. Às 21 horas, o trio retornou a Santo Antônio do Potengi, onde convidaram Edilson Carlos do Nascimento para uma suposta festa. Edilson era o homem que, segundo os rumores espalhados por sua esposa, havia mantido relações sexuais com Genildo. Após executá-lo com tiros na cabeça e no peito, Genildo gritou: "Quero ver agora você dizer por aí que me comeu." Era a vingança definitiva contra aquele que considerava o responsável pela destruição de sua reputação. Por volta de 21h30, Genildo deixou Francisco Ramos na cidade e dirigiu-se para sua própria casa, acompanhado apenas de Valdenice. Chegando entre 21h30 e 23 horas, ele encontrou sua esposa Mônica conversando com seu irmão Erasmo Fidelis de Sá. Sem hesitação, Genildo disparou 4 vezes contra a mulher que havia espalhado os rumores que destruíram sua vida, acertando-a 3 vezes. Ao cunhado, que nada tinha a ver com a situação, Genildo disse para ir embora, pois não tinha nada contra ele. Após matar a esposa,
Genildo escreveu uma carta dirigida a Valdenice, que deixou junto ao corpo. Em seguida, o casal levou Mateus, filho de Genildo, de apenas 8 meses, para sua prima Maria dos Anjos F. de Souza, mentindo que a mãe da criança estava doente. Era uma última demonstração de que, mesmo em sua fúria homicida, ainda restava algum instinto protetor em relação aos filhos. Durante a noite, Genildo procurou por William Duarte Nobre Júnior, visitando sua casa 3 vezes. Felizmente para William, uma quebra em seu caminhão o impediu de voltar para casa naquela noite, salvando sua vida por puro acaso. Genildo também visitou vários membros da família para se despedir, contando para sua irmã mais nova, Osana, que estava em uma missão. Na manhã do dia 22, por volta das 6 horas, o trio chegou à casa dos pais de Genildo, José Ferreira e Maria do Carmo. Em uma cena que demonstrava a completa deterioração de sua sanidade, Genildo levou os próprios pais para o quintal, apontou as armas para eles e os ameaçou de morte. Quando seu irmão Genilson perguntou por que ele queria matar os pais, Genildo respondeu que não queria que a família sofresse pelo que ele estava fazendo. Foi nesse momento que chegaram o sargento da Polícia Militar, Francisco de Assis Bezerra, e o soldado Hilton de Lima Ciríaco, que estavam procurando pelo atirador. Genildo não hesitou. Disparou contra os policiais, matando fatalmente Bezerra com 2 tiros na cabeça e ferindo Ciríaco no ombro. A presença da polícia o forçou a abandonar o plano de matar os próprios pais. Às 6h30, Genildo retornou à casa do sogro para procurar as filhas de Erasmo de Sá, mas elas já estavam na escola. Frustrado, ele executou sua sogra Teresa Carlos Ribeiro. Em seguida, dirigiu-se para a casa de sua ex-esposa Maria Valdete Rafael da Costa, a apenas 200 metros de distância. Lá, matou tanto Maria Valdete quanto sua mãe, Francisca Neide Rafael da Costa, que tentou ajudar a filha. Genildo então levou sua filha de 5 anos, Nayara, e caminhou de volta para sua própria casa, deixando o carro para trás. Às 6h45, enquanto procurava por um homem chamado Aruanã, que também suspeitava de espalhar rumores sobre sua sexualidade, encontrou seu vizinho Flávio Silva de Oliveira, que era mudo e estava dormindo. Genildo o executou, supostamente por ter feito gestos indicando que ele tinha preferência sexual por homens. Posteriormente, matou o motorista de caminhão Fernando Correia de Souza, na frente de casa. Às 7h30, executou Antônio Josenberg Campelo, um mensageiro de 18 anos da Telerne, que havia testemunhado o assassinato do sargento Bezerra e também questionava a sexualidade de Genildo. Foram 7 tiros certeiros, uma execução que demonstrava que, mesmo após mais de 24 horas de carnificina, Genildo mantinha sua precisão letal intacta. Durante todo esse período, aproximadamente 120 policiais perseguiam Genildo, que conseguia escapar escondendo-se em escolas e casas, cujos habitantes aterrorizava com ameaças de morte. O cerco se fechava gradualmente, mas o atirador ainda tinha munição e determinação para continuar. Às 12h10, Genildo foi finalmente encurralado em uma plantação de banana perto de uma fábrica de cerâmica a apenas 2 quilômetros de sua casa. Cercado por 250 agentes policiais, ele tomou a decisão final. Após deixar Valdenice Silva e sua filha partirem, Genildo disparou seu revólver contra o próprio peito e se envolveu em um último tiroteio com a polícia. Genildo morreu pelo próprio disparo, mas mesmo após sua morte, a polícia continuou, atirando em sua cabeça até que ela ficasse irreconhecível. Quando encontraram seu corpo, ele ainda possuía 104 cartuchos de munição não utilizados e uma faca em sua posse. Arsenal suficiente para continuar a matança por muito mais tempo. Antes de morrer, Genildo deixou uma carta que revelava o tormento de sua mente perturbada. Aqui eu escrevo minhas palavras finais.
Poderão dizer que eu fiquei louco, mas, mesmo assim, eu recomendo a alma de todos para Deus, e espero que Deus me perdoe por esse ato que eu fiz. Mas era a minha única solução. A carta continuava. Estava difícil viver. Não aceito na sociedade. Pelo simples caboclo que me levantou um falso mas, agora está morto. Eu imploro perdão de todos que tentam me compreender. Eu não fiz isto por prazer, fiz forçado. Em 2 dias de terror absoluto, Genildo Ferreira de França executou metodicamente 14 pessoas, deixando um rastro de sangue que chocou o Brasil inteiro. Francisco de Assis Ramos e Valdenice Ribeiro foram presos como cúmplices, e o caso se tornou um dos mais estudados massacres da história criminal brasileira. No dia 23 de maio, enquanto o corpo de Genildo era sepultado sozinho no cemitério de Bom Pastor em Natal, sua própria família se recusou a comparecer. 10 de suas vítimas foram enterradas em São Gonçalo do Amarante, diante de aproximadamente 3.000 pessoas, e sob forte presença policial para evitar tumultos. Nome Neguinho de Zé Ferreira se tornou sinônimo de um dos mais brutais spree killers da história brasileira. Um homem que, sentindo-se rejeitado e humilhado pela sociedade, decidiu cobrar com sangue o que considerava uma dívida de honra, deixando para trás apenas morte, dor e o questionamento sobre até onde pode chegar a sede de vingança de uma mente em total colapso. E ficamos por aqui com mais um fato que abalou o Nordeste. Espero que todos tenham gostado do conteúdo. Confira se já está inscrito no canal, compartilha para seus amigos e até a próxima.